Oi, quarto ano, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos a mais uma aula de geografia, onde falaremos sobre o clima. Então vamos lá. O clima. O clima é um conjunto de fenômenos associados às variações do tempo na atmosfera terrestre em um determinado local. Então, geralmente, o conceito de clima é o oposto da ideia de tempo, assim como vocês viram naqueles vídeos que eu mandei para vocês na semana passada. Lembra? Então, é o oposto da ideia de tempo, que seria o estado momentâneo da atmosfera. Portanto, para se conhecer um clima de um dado lugar, é preciso vários anos de estudos e observações para finalmente estabelecer a conclusão sobre um determinado tipo climático. Quando a gente diz que está chovendo, por exemplo, em Recife, nós estamos falando em tempo, pois é algo momentâneo, que vai acabar em breve. Isso não significa que o clima desse local será predominantemente chuvoso, ou seja, vai ficar sempre chovendo, o que só poderá ser concluído após o registro da sucessão, desses fatos, ou seja, sucessão, fatos que ocorrem sem interrupção. Tem até no livro para vocês lá a definição de sucessão, mas são fatos que ocorrem sem interrupção. Então, é o registro da sucessão habitual dos regimes de chuva e de estiagem da região em um período mínimo de 30 anos. Então, isso é o clima. Para se chegar ao clima, tem que ser feito todo um estudo de muito tempo, normalmente de uns 30 anos, para se chegar à conclusão de como é o clima de um determinado lugar, tá? Aí a gente tem agora os elementos que formam o clima. Então, a gente tem a temperatura, a pressão atmosférica, que é provocada pela força do ar, as precipitações. Quando vocês ouvirem falar em precipitações, tá querendo dizer que é sobre a chuva, a neve, o granizo, tá? E os ventos, ok? Esses são os elementos que formam o clima. Agora o tempo. O tempo atmosférico é uma condição passageira dos elementos do clima. Lembra que eu falei que é momentâneo? Então, o tempo atmosférico é passageiro. Então, ele varia de um dia para o outro, ou mesmo de uma hora para outra. Em dado momento do dia, a temperatura pode se apresentar alta, com o sol brilhando, e em outro pode ocorrer chuva e queda de temperatura. Isso no mesmo dia pode acontecer, a gente já viveu isso várias vezes. As previsões meteorológicas dão ideia da combinação dos elementos do clima em um dado momento. Em geral, elas são usadas com expressões assim: tempo bom, tempo nublado, parcialmente nublado ou tempo chuvoso. Então, é como aquele dia que a gente sai de casa de manhã, coloca a blusa, tá um frio danado, e aí de repente durante a tarde a gente começa a tirar as blusas. Por quê? Porque a mudança é repentina, é a mudança do tempo, não o clima. Então, aquilo que a gente vê na televisão, no jornal, que vai falar a previsão do tempo, é o correto mesmo, é a previsão do tempo. Então, qual é a previsão do tempo amanhã? Qual é a previsão do tempo para a semana, para o final de semana? Então, é o correto, é a previsão do tempo. Depois vocês vão entender melhor a diferença do tempo e do clima, da gente poder dizer que o clima do nosso país, o clima do estado onde a gente vive é tal, né? Depois vocês vão entender um pouquinho melhor isso, ok? Agora, quanto à classificação do clima. A gente pode classificar o clima quanto à temperatura e quanto à umidade do ar. Então, quanto à temperatura,
O clima pode ser quente, ele pode ser frio, ele pode ser temperado e ele pode ser polar, que é um clima bem frio. Quanto à umidade do ar, ele pode ser superúmido, semiárido, úmido ou árido. Eu não vou entrar em detalhes agora com relação a cada um deles, tá? Porque sobre os tipos de clima, nós falaremos em uma outra aula. Agora a gente vai falar sobre a variação de clima de uma região para outra região, tá? Mas a gente vai voltar nesse assunto numa outra aula, ok? Então, agora a gente vai falar da região, né? De região para região. Então, o clima ele não é o mesmo em todo o planeta. Por exemplo, áreas próximas do Equador recebem os raios solares de forma perpendicular. O que é a forma perpendicular? É reta, um ângulo reto, tá? São aquecidas, iluminadas com mais intensidade. Nos polos, recebem os raios solares de forma muito inclinada. E são aquecidas e iluminadas com menos intensidade. Essas diferenças ocorrem por causa da forma esférica da Terra, de inclinação do seu eixo de rotação e translação, que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Então, olha lá, movimento de rotação. Movimento que a Terra faz ao redor do seu eixo imaginário. Nada mais é do que o giro que a Terra executa em torno de si mesma. O movimento de rotação terrestre ocorre no sentido anti-horário, isso é, se observássemos a Terra do lado de fora, sobre o Polo Norte, veríamos seu giro no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. Isso quer dizer que a Terra gira no sentido oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol para nós seja do leste para o oeste. Lembra quando a gente aprendeu no terceiro ano o posicionamento do Sol, que a gente falou da rosa dos ventos, né? Que a gente fez aquele exercício de se posicionar para ver o lado leste, o lado oeste. Então para nós, o movimento aparente do Sol é do leste para o oeste. A duração da rotação da Terra é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 0,9 décimos, originando a sucessão dos dias e das noites. A velocidade desse movimento é de cerca de 1.666 km por hora, que é bastante elevada, porém muito inferior à de outros astros do universo. É interessante observar que nas áreas próximas à linha do Equador, a velocidade é maior, porque nessa área o raio terrestre é mais longo, tá? Mas isso depois a gente pode ver com mais calma, tá bom? Agora, o movimento de translação. É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Todo planeta no sistema solar tem seus movimentos de acordo com a distância que possui em relação ao Sol. Lembra que a gente estudou lá no sistema solar no começo do ano, né? Eles influenciam dinâmicas climáticas, alterações de marés, estações do ano, consequências de dias e noites e outras inúmeras atividades ligadas à vida na Terra. O movimento de translação acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol. Ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Diante disso, a cada 4 anos, um dia é colocado a mais no ano no mês de fevereiro. Quando isso ocorre, o ano é chamado de ano bissexto, que é o ano que nós estamos agora, né? 2020 é um ano bissexto.
Próximo ano bissexto que nós teremos vai ser 2024, que é daqui a 4 anos, tá? Então, quanto às estações do ano. As estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, elas variam de acordo com a posição da órbita do planeta em relação ao Sol. Elas ocorrem graças ao movimento que a Terra faz em torno dessa estrela, né, do Sol. Por conta da posição da órbita dos planetas, os hemisférios norte e sul sempre estarão com as estações opostas. Então, por exemplo, enquanto aqui no Brasil for verão, que é o hemisfério sul, na Espanha vai ser inverno, que é o hemisfério norte, e vice-versa, né? Em algumas áreas do planeta, é mais difícil distinguir essas estações, como é o caso de regiões localizadas nas zonas tropicais do mundo. Depois a gente vai falar também sobre clima tropical, equatorial, mais para frente um pouquinho, tá? E das estações do ano também. Por que a Terra gira? Vocês sabem? O nosso planeta só gira porque não existe nenhum tipo de força ou resistência capaz de parar a sua rotação. Há teorias que afirmam que ao longo dos bilhões e bilhões de anos, a Terra venha diminuindo a velocidade de sua rotação. A principal evidência encontra-se no núcleo interno, que por ser sólido e estar submerso em uma camada líquida, que é o núcleo externo, gira em uma velocidade muito superior à do planeta como um todo, o que sugere que ele tenha mantido o ritmo de rotação de eras anteriores. Lembra que a gente estudou também lá no começo do ano sobre o núcleo da Terra? Então, núcleo interno, núcleo externo. Então, ela acaba girando numa velocidade muito superior à do planeta como um todo. Por isso que ela fica girando, tá? E ela não pode parar de girar. A gente já vai ver por quê. E se a Terra parasse de girar? Graves consequências aconteceriam. O clima ficaria muito diferente. Haveria tempestades e terremotos, movimentação das águas dos oceanos e a vida poderia acabar em um instante. Com um lado da Terra muito quente e o outro muito frio, com tempestades e choques de massas de ar nas zonas de encontro entre o dia e a noite, passadas algumas horas, se alguém sobrevivesse, não perceberia a distinção dos dias e das noites da forma como nós conhecemos hoje e sempre, né? Em tese, ou seja, em resumo, nós viveríamos metade do ano em completa escuridão e a outra metade em um dia escaldante, muito quente. Nesse tempo, a maioria dos seres vivos que estivessem no hemisfério escuro da Terra seriam tomados por um inverno muito rigoroso e completamente escuro, enquanto o lado iluminado atingiria temperaturas altíssimas. Ou seja, não aguentaríamos, ninguém aguentaria viver nessas condições. Por isso, então, que a Terra não pode parar de girar, ok? Então é isso, quarto ano. A minha proposta para a aula de hoje era essa. Nós chegamos até a parte que falamos da movimentação da Terra, né? Quanto à rotação, à translação. E o próximo assunto referente a clima vai ser sobre as zonas climáticas, que aí vai ficar para uma próxima aula. E eu vou deixar como lição vocês fazerem o exercício 4 da página 69 e um questionário no caderno que eu vou deixar tudo anotadinho, as questões lá na Agenda Edu. Então, vocês já sabem, assim que terminarem, tirem uma foto, mandem pela Agenda Edu na data certa, não percam os prazos, tá bom? Isso é importante. E até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.